Vamos lá, irmãos. Então, hoje, segunda-feira, a gente vai estar na sequência aí desse livro, né? Meditando no livro A Importância de Ter um Espírito Correto. Isso aqui foi uma pregação, como o irmão Michel trouxe aqui, né? Essa lembrança aqui, trouxe a informação. E que foi uma pregação do irmão Bruce Anster. Tem a referência aí logo em cima, né? Regina, Canadá, 3 de agosto de 2008. Vou estar lendo aqui para os irmãos. E logo depois que terminar aqui, a gente vai passar para o tópico orgulho, porque a gente já leu desânimo. Quem quiser acompanhar pode ver lá no YouTube pelo canal Só Vale Se For Verdade. Então vamos lá, irmão. Vamos ler 4 versículos que tenho no meu coração. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, 22. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filipenses, capítulo 4, versículo 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Filemão, versículo 25, que é só um capítulo aqui. É interessante e instrutivo ver o apóstolo Paulo encerrando 4 de suas epístolas com estas palavras de admoestação. Elas têm relação com ter um espírito correto, algo de que todos nós precisamos desesperadamente. Estas declarações não são redundantes, porque nada na palavra de Deus é redundante. Elas foram escritas para 4 pessoas diferentes ou grupo de pessoas, por 4 razões diferentes. O contexto e as circunstâncias em que Paulo escreveu, cada uma delas, toca em 4 áreas sensíveis de nossa vida, onde temos de ser especialmente cuidadosos em manter um espírito correto. Gostaria de ver cada uma dessas situações com o objetivo de aprender algo com elas para a nossa vida. Aprender algo com elas para a nossa vida. Gostaria também de olhar para 4 indivíduos no Velho Testamento, que ilustram cada uma dessas situações. Queridos amigos, precisamos dessas exortações nestes dias finais da história da igreja, tanto quanto a igreja primitiva precisou quando Paulo as escreveu. Aqui ele diz assim: vamos voltar agora e ver o contexto de cada uma dessas palavras de admoestação e tentar obter uma lição delas. Então, isso aqui a gente já viu, como já informei, né? Já está gravado e os irmãos podem ir lá no YouTube, no canal do Só Vale Se For Verdade. Então, vamos ler aqui agora, vamos ver essa questão do orgulho. A outra atitude que precisamos estar em guarda contra ela é o orgulho. Isso pode rastejar para dentro de nós sem que
percebamos. Vou ler devagarzinho para a gente ir meditando bem nisso, né? Se houve algum tipo de fidelidade da nossa parte, pode haver uma tendência de menosprezarmos com pensamentos depreciativos sobre os nossos irmãos que não mostrem o mesmo interesse que temos. E aqui ele está falando, né? Dá uma pausazinha aqui rápida. Até aqui, né? O irmão aqui ele está trazendo esse assunto, que ele diz que o orgulho é algo que é sorrateiro, né? Ele pode penetrar em nós e a gente nem mesmo perceber isso aí. Isso aqui, o orgulho. Isso pode acontecer porque a gente pode perceber em nós algum tipo de atitude de fidelidade para com o Senhor. Algum tipo de ação nossa, né? Que a gente esteja fazendo constantemente. E aí a gente julga assim, eu estou sendo fiel ao Senhor e possa ser que esse orgulho se estabeleça em nós, se a gente perceber e comece a ter uma tendência, né? Um crescimento aí, um pensamento errado de menosprezarmos e irmãos, né? Que não estejam mostrando o mesmo interesse em que eu esteja fazendo algo, né, que eu estou julgando ser fiel. É que pode realmente ser um tipo de fidelidade, como o irmão está falando aqui. Mas a gente deve ter cuidado para que isso não suba ao nosso coração e a gente comece a pensar de forma depreciativa para com outros irmãos que não estejam agindo da mesma forma. Eu estou falando já o que está aqui mesmo, óbvio. Se algum irmão quiser também comentar, não há problema nenhum de comentar isso aí também, né? Quanto mais irmão fala, mais a gente vai percebendo as coisas. Precisamos ter cuidado com isso. Existe o perigo de ficar inchado de orgulho e pensar que somos melhores do que os nossos irmãos. Estamos indo na direção da queda, quando esse é o caso. Por quê? Aí agora aqui é citado um versículo de Provérbios. A soberba, ou a altivez, né, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Soberba aqui é arrogância, né? A pessoa se arroga naquilo que está fazendo, né? E a altivez do espírito, né? Precede Então, a queda. Oi? viu, Dal? Vai falar. Inclusive, a gente vai encontrar dois exemplos, né, acontecendo com os discípulos, né? Só não lembro onde está escrito, mas tem aquela passagem onde os discípulos ficam interrogando ao Senhor para ver quem vai sentar, né, à direita dele, né? No reino, e tem aquela outra parte também em que eles ficam perguntando, né, quem é o maior, né? Eles querem saber quem vai ser o maior no reino, né?
Então, a gente vê exatamente isso acontecendo, né, na vida dos discípulos aqui, quando estavam caminhando com o Senhor. Me lembrei desses dois pontos aí, se os irmãos souberem onde está escrito, né, para que a gente possa falar com mais propriedade. Eu fiz uma busca aqui, vamos ver se algum irmão lembra aí. Já que você falou, é bom a gente tentar ver se acha aqui. Pelo menos para dar um exemplo aos irmãos aí disso, né? Para todos nós. É como você falou, não é sorrateiro, né, o orgulho, né? Você vê que eles estavam andando com o Senhor Jesus, né? Que estava ensinando eles o tempo todo a questão da humildade, né? E de não ter esse orgulho, né? De não querer ser melhor, né, ou superior ao outro. E mesmo assim, a gente viu como o orgulho é sorrateiro, né? Se não me falha a memória, o Senhor Jesus está até falando da crucificação, né? E que ele seria crucificado, algo assim, e eles estavam preocupados, não com isso, mas estavam preocupados com quem seria o maior, ou quem sentaria à direita dele, né, no seu reino. Alguma coisa assim. Tem um em Marcos 9, Eu 34, não sei se é achei esse, não. aqui em Acho que tem Marcos Mark aqui 10, também, né? 40. 10:40. Qual foi o primeiro que o Elton falou aí? 9. A gente vai vendo todos aí. 34 parece. Alô? Não sei se é esse. Pronto. som. Eu vou ler aqui um pouco antes, depois a gente pega os outros, que os irmãos estão dando referência de Cláudio Omar e Wesley também, que acho que Lucas tem também. Só vou ler aqui para a gente ver. Desculpe, desliga aqui o microfone. Vou pegar dessa parte aqui. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Capernaum, deve ser Cafarnaum também, né, em outras traduções. E entrando em casa, perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? O Senhor Jesus perguntando aos discípulos aqui. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Olha. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro ou o último de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Deixa eu ver se aqui continua, ou se eu ultrapassei. Até aqui mesmo, então. Desculpa, irmão, pensei que ele fosse falar da criança aqui nesse momento. Cláudio Mar, qual foi o seu? É o meu da irmã, é Marcos, como é que inicia? Marcos 10:37, não. 10:37. Vamos ver aqui. Mas aqui já deu para entender, né? Que eles estavam disputando, é uma disputa, né? Que era o maior. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhe: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber,
e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que continua um pouco mais, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Peraí. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Pronto. O Wesley foi qual? O Lucas, né? Lucas 22, 24 a 27. Fala mais ou menos desse último texto aí que foi lido agora. 22, 24 a 27. 24 a 27. É muito bom a gente dar uma lida, né, de vez em quando aqui, porque às vezes a gente está numa correria e não lê a palavra, né? E não sabe que isso está na palavra. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Disputa entre os discípulos, né? Parecia ser o maior, qual deles. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. É ao contrário, né? Nas coisas de Deus, né? Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Até aqui. Se algum irmão quiser comentar mais aí. Você poderia voltar para o texto, Dal? A gente leu esse primeiro parágrafo do texto, não foi? Voltou para a Bíblia. Tá? O texto está cá, né? Peraí. Aí. A gente leu esse primeiro parágrafo, não foi aí, do texto? Isso. Porque é interessante que ele está falando aí de está falando do aspecto, né, da questão do orgulho, e o orgulho é uma coisa muito perigosa, por isso que a gente tem que estar o tempo todo nos julgando a nós mesmos, né, quanto a essa questão, porque é o pecado, assim, que no momento que ele subiu no seu coração, você já pecou, né, subiu ali, foi para o seu coração, você já pecou, já caiu, né, nesse pecado. Então, a gente tem que estar julgando constantemente, incessantemente, para que o orgulho, a soberba não suba aos nossos corações. E aí, nesses textos que a gente leu aí, foi colocado, né, a questão de querer tomar uma posição mais elevada do que o outro irmão. No caso ali, os textos estavam se referindo aos discípulos na época de Jesus aqui, mas a gente pega isso como um princípio de ensino para nós também, lógico, né?
vale também para nós na igreja. Então, eles estavam querendo, disputando entre si ali, quem era o maior entre eles. Então, isso também é um aspecto aí de soberba, de orgulho, de altivez, vamos dizer assim. Mas eu penso também que o irmão Bruce está aí nesse parágrafo, acho que no decorrer do texto aí, ele também está falando especificamente da tendência, como ele fala ali no texto, ali, pode haver uma tendência de menosprezarmos com pensamentos depreciativos sobre os nossos irmãos que não mostram o mesmo interesse que temos. Então, aí ele já está falando daquela questão, né? Não é bem a questão de um se achar maior do que o outro, mas a questão de um se achar melhor que o outro por causa, vamos dizer assim, de obras, né? Por causa de atividades, ou de exercícios ou práticas, sua prática de fé ou cristã de cada um. Então, um olha para o outro, né? E vê nele uma prática cristã que ele julga que, vamos dizer assim, é inferior à prática dele, né? Vou dar um exemplo. Eu olho para o meu irmão, né? E vejo ele lá quietinho. Aí eu olho para mim mesmo e tô fazendo, né, atividade na Assembleia, procurando, ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então, eu penso que, né, a minha prática cristã está melhor do que aquele irmão que eu não estou vendo visualmente, assim, né? Eu não estou vendo ele em atividades, vamos dizer assim. Então, isso aí leva, né, a um pensamento de orgulhoso, um pensamento de soberba ou de altivez, por eu pensar que a minha prática cristã está melhor do que aquele outro irmão. E porque isso eu estou falando que a gente tem que estar nesse constante julgamento de nós mesmos para não deixar que esse tipo de pensamento, ou esse tipo de sentimento, ou a soberba, ou a altivez, ou orgulho, suba aos nossos corações, porque nesse sentido aí que o irmão está colocando, que é a nossa tendência de menosprezar o nosso irmão, né? Ou ter pensamentos depreciativos sobre os nossos irmãos, por não mostrarem o interesse que nós temos, né? Então, às vezes, a gente tem um interesse nas coisas do Senhor ali, né? Estamos ali firme, tal, aí a gente não vê essa mesma coisa do nosso irmão, a gente começa a menosprezar o irmão, ou ter pensamento depreciativo. Então, qual é o perigo, né? Por que, então, a gente tem que ter essa intensa, ou esse cuidadoso julgamento próprio? Porque, né, pode confundir um pouco, porque tem irmãos, né, que têm aquela prática, ou que tem um dom, por exemplo, de pastor. Então, o irmão tem um dom de pastor. Aquele irmão que tem um dom de pastor, ele naturalmente estou falando assim, entre aspas, né? Espiritualmente, vamos dizer assim, né? Porque é um dom que Deus dá. Espiritualmente, ele tem, vamos dizer assim, uma sensibilidade afinada para perceber nos outros irmãos alguma coisa que o irmão está precisando, alguma necessidade, né? Porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas. A gente sabe que o Senhor Jesus é o nosso, né, pastor, mas ele também dá dons aos homens de pastor, ou seja, de cuidar das ovelhas. Então, tem irmãos, né, e irmãs também, vamos dizer assim, né, que tem aquele olhar mais cuidadoso, um olhar realmente de pastor que olha para as ovelhas e busca atender às necessidades dela, cuidar das ovelhas. Então, eles vão ter uma sensibilidade maior se uma ovelha, né, estiver num caminho de distanciamento do rebanho, vamos dizer assim. No nosso caso, um caminho de distanciamento do lugar de reunião, né, das coisas do Senhor, de estar junto com as outras ovelhas. Se estiver nesse caminho de distanciamento, né,
esses que têm um dom de pastor, eles conseguem perceber isso e ir atrás da ovelha para trazê-la de volta, né, a comunhão ali com as outras ovelhas, ao rebanho, vamos dizer assim, né? Esse rebanho aí, o nosso rebanho, o rebanho ao qual nós pertencemos, ele não tem um aprisco, viu, irmão? O aprisco é aquele cercado lá que cerca todas com regras e normas tal, que era o aprisco de Israel, que tinha a lei mosaica que cercava. Quem não tivesse fora daquele aprisco, que era a lei mosaica, estava fora do rebanho. Né? Então, o rebanho que o Senhor Jesus agora conduz é sem esse aprisco. O Senhor Jesus, né, fala e as ovelhas ouvem sua voz e conhecem a voz do pastor e seguem, né, e vão seguindo. Então, esses irmãos que têm esse dom de pastoreio e de cuidado, né, eles vão procurar o irmão, se o irmão estiver se afastando das coisas do Senhor. Então, isso, aí que está essa questão do julgamento. Isso não quer dizer que o irmão está se achando melhor do que aquele outro irmão, ou que o irmão está menosprezando o outro irmão. Não, ele está buscando trazer o irmão para perto, né, do pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né, para perto do pastor, junto com as outras ovelhas. E esse irmão que faz esse trabalho, ou outros irmãos que às vezes não têm nenhum dom de pastor, mas por conta da fraqueza que nós vivemos hoje, da ruína que existe, né, alguns irmãos fazem esse trabalho de pastor, mesmo não tendo dom, assim como Timóteo, a gente vê lá em Paulo falando para ele fazer a obra de um evangelista. E muitos irmãos têm feito a obra de um pastor, apesar de não ter dom de um pastor. Outros irmãos têm feito a obra de um evangelista, como Timóteo, apesar de não ter dom de evangelista. Porque isso, a ruína entrou na igreja, a igreja toda, vamos dizer assim, aqui, localmente, aí, né? A casa de Deus tornou uma grande casa, dividida, e aí, em alguns lugares onde os irmãos estão reunidos realmente ao nome do Senhor Jesus Cristo, buscando seguir conforme a palavra ensina, vai ter alguns dons, né? Por quê? Porque esse dom está lá numa denominação, está lá em um grupo denominacional. Aquele irmão que recebeu esse dom não está entre nós, muitas vezes, né? Porque é a fraqueza, né? Vivemos num momento de fraqueza. Então, esse cuidado, né, os irmãos têm que ter, né, de, quando está fazendo esse trabalho de pastor, não deixar que suba no seu coração por ele estar indo atender a uma ovelha que está se desgarrando, ou que ele está vendo fraquejar na fé, não deixar que o orgulho, né, a soberba ou a altivez entre no coração dele. Nunca pensar assim, né, que porque o irmão está lá, né, e precisa da ajuda dele, aquele irmão, então você, né, ou eu mesmo, não vou precisar, não preciso de Cristo, não preciso do meu irmão também. Né? Eu me achar tão forte, tão santo, tão forte, fé, que não vou precisar. E aí, olhar para o meu irmão com menosprezo. Aquele irmão está necessitando, ali naquele momento está necessitando. Então, isso é uma coisa, vamos dizer assim, séria, porque tem que haver esse julgamento próprio de todos nós o tempo todo. Se a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, né, é para o Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai, ora, pede a direção do Senhor para nos dar realmente a clareza de que aquilo que nós vamos fazer é para o Senhor, vem do Senhor e para a glória dele, e não para a nossa glória, ou para a gente aparecer no meio dos irmãos. Então, a gente tem que ter esse espírito de oração e de julgamento próprio, para não deixar que o orgulho ou a soberba ou a altivez suba o nosso coração. Porque no momento que a gente deixa uma pontada disso subir o nosso coração, nesse momento a gente já pecou e já caímos. Né? Necessitamos, então, ir ao Senhor Jesus e confessar o pecado e buscar deixar ou tirar do nosso coração, nem chegar perto do nosso coração e dos nossos pensamentos,
um sentimento, ou um espírito de soberba, ou de altivez, ou de orgulho. Então, é uma coisa realmente muito importante. Por isso que muitas vezes, por isso que nós também temos que ter muito cuidado, meus irmãos, quando a gente vai falar de outro irmão. Falar bem até, elogiar, né? Falar, o irmão está fazendo uma obra, uma coisa muito boa, e a gente pegar, ficar elogiando, ficar, né, dando parabéns para o irmão, batendo palma. Cuidado, meu irmão. Isso aí, né, a gente pode estar fazendo com que o irmão fique vulnerável, né, a cair na tentação, né, do orgulho, da soberba ou da altivez. E Satanás sabe muito bem usar isso, né? Isso na vida de um irmão, na vida de um cristão, para que ele caia nesse pecado. E a gente tem que lembrar, né? O pecado, vamos dizer assim, de Satanás, qual foi? Não foi esse que a gente aprende lá? Subiu no coração dele o que? A soberba, a altivez, ele quis ser maior que quem? Quis ser maior do que Deus, quis ser maior do que o Senhor Jesus, né? Ele era um querubim, né? Tinha uma alta posição, mas ele quis tomar, né, a posição do Senhor Jesus Cristo. Se sentar, né, vamos dizer assim, no trono de Deus. E, então, isso veio de quê? Veio de orgulho que subiu no coração dele. Veio de orgulho. Então, ele sabe muito bem como levar isso ao coração de um cristão para que ele caia no mesmo pecado. E se nós pegamos e começamos a elogiar o nosso irmão, a bater palma para o que ele está fazendo, a dar tapinha nas costas, nós estamos colocando o irmão numa situação bem delicada de ele cair no pecado de orgulho, ou de soberba, ou de altivez, e se achar, né, um cristão melhor do que o outro irmão. Tá bom? Então, por isso que você não vai ver entre os irmãos, assim, né? Uma das coisas que eu percebi logo, quando comecei a estar reunido com os irmãos, a gente não vê aquela questão de bater palma, de elogio, né? De tapar nas costas. O irmão está lá fazendo um trabalho, a gente olha, reconhece, ora pelo irmão e pede ao Senhor para que o firme na fé, o guarde das ciladas do inimigo, dos ataques do inimigo, para que ele continue firme na fé. Mas a gente não chega lá e vai bater nas costinhas do irmão e dizer, irmão, muito bem, parabéns. Não, é o Senhor quem está fazendo. É o Senhor quem está fazendo. A gente olha, é o irmão que está ali operando, mas operando na força do Senhor. Quem está fazendo aquela obra através do irmão é o Senhor Jesus. Então, os louvores, né? Os louvores, as palmas, tem que ser sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente para Ele. Só isso aí, irmãos. José Newton. Você quer ler aí, Michel? Pode ser? Boa noite, irmãos. Pode ser. Irmãos, quando li sobre Provérbios, esse capítulo e versículo 16, 18, que é o que está no texto aí, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Veio como repreensão da altivez de forma impiedosa. Isso porque a pessoa orgulhosa
sente não ter qualquer necessidade de Deus. Bem assim, o orgulho destrutivo faz cair muitos campeões soberbos, além de ser contagioso. O orgulho é contagioso. Não é uma pergunta, Dal. Continua? Vamos lá? Continua aí. Exemplo forte na história de Moisés. Deus deu a Faraó várias chances de se arrepender e ele não aproveitou. Em contraste, Deus deu a Saul a chance de se arrepender e ele se humilhou e mudou seu comportamento. Saul escolheu se humilhar e receber a graça, misericórdia e perdão de Deus. O importante é que, sem arrependimento e mudança de comportamento, uma pessoa orgulhosa está escolhendo o pecado. Uma coisa, irmãos, que Deus, ele não esconde de maneira alguma em sua palavra, é como ele domina e como ele é a pessoa que carrega todo o mérito em todas as coisas que concernem aos seus assuntos. O homem não tem mérito nenhum em nada que faz para Deus. Porque o que acontece? O motivo do orgulho, ela acontece, esse sentimento acontece quando a pessoa acha que ela tem um mérito que é diferente dos outros, por algo que essa pessoa, no caso, iniciou. Só que Deus, ele deixa uma coisa, ele deixa tão claro em sua palavra que tudo que concerne a ele, seja a salvação, seja a realização das obras que os homens fazem aqui na terra, né, das obras de Deus, isso vem dele, todas as coisas. Então, por exemplo, lá em Efésios 2, que é uma passagem bem conhecida dos irmãos, quando se trata da questão da fé, o Senhor já deixa claro para a gente de que o homem não tem mérito nenhum na fé. Verso 8, né? Capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo aí? Se a salvação fosse por obras, fosse das obras dos homens, aí os homens teriam do que se gloriar. Que, inclusive, esse assunto vai ser tratado em Romanos, capítulo 4, quando é tratado como assunto Abraão, que Abraão é considerado o pai da fé, só que Romanos 4 deixa claro que Abraão não teve a fé e nem a sua salvação por meio de suas obras, por meio daquilo que ele fez, mas porque Deus o chamou, né? Ele já tinha sido eleito para poder realizar aquilo. Ou seja, irmãos, isso é a soberania de Deus. A soberania de Deus, ela comanda, ela é preciosa. Então, a gente se gloria no Senhor nessas questões. Inclusive, até um versículo, né? Tanto no Velho Testamento e no Novo, tem esse versículo. Glorie-se, aquele que quer se gloriar, gloria-se no Senhor. É 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, essa tarefa do louvor, isso é uma tarefa do próprio Senhor. E o Senhor irá louvar os seus no tribunal de Cristo, quando ele for julgar as obras dos santos. É um tribunal que tem um estilo de julgamento de obras e não da pessoa, porque a gente sabe que nós não entraremos em julgamento de nossas pessoas, de nós, né, no caso da nossa pessoa, mas dos nossos atos.
que Deus irá julgar. E tudo aquilo que foi de proveito para Deus, essa obra vai resultar em galardão, mas aquilo que não foi de proveito, essa obra será queimada. Deixa eu ver onde é que está o versículo que fala que Deus dará o louvor. Não estou lembrando onde é que é. Se algum irmão puder achar, mas enquanto isso eu vou continuar aqui. Então, aquele versículo lá de Efésios 2, a gente viu a soberania de Deus sobre a fé. Então, homem nenhum pode se gloriar nessa questão. E também um outro versículo, em Filipenses, que diz que é Deus quem opera o fazer e o efetuar. Isso é algo que envolve também a soberania de Deus. O irmão Dal achou aí. É 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então, o irmão Wesley falou da questão de um irmão não ficar louvando o outro, porque essa tarefa ela vai ser de Deus no momento devido para cada um. Então, cada um de nós vamos seguindo o Senhor, fazendo a sua vontade, mas deixar para que o louvor seja dele no momento devido, né? E façamos tudo pensando nele, fazendo para ele, porque foi para ele que nós fomos chamados, para o glorificar e o servir. Então, aí está a referência, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. E uma outra passagem também, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, aí mostra algo que é da ação de Deus nos seus, que é essa operação de querer fazer algo para Deus, e também tanto a questão do efetuar, do fazer, isso também vem de Deus. Então, olha só, nós não temos motivo nenhum para nos gloriar, porque nós somos movidos pela vontade de Deus. Tudo que a gente faz concernente às coisas de Deus, é Ele que opera essa vontade em nós. Então, Deus ele deixa muito claro que Ele é o comandante de tudo, e não nós. Porque se fôssemos nós que tivéssemos essa vontade própria, a gente teria motivo de se gloriar. Só que Deus deixa bem claro que não é assim. Tanto é que lá em Efésios 2, vamos voltar lá para Efésios 2, né, verso 8, quando fala da fé, logo depois fala das obras, que é um ponto importante que passa desapercebido por muita gente, que fala da questão das obras, de se gloriar nas obras. No 9 é citado, né, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, olha outro ponto aí que envolve a soberania de Deus. Nós fomos feitos criaturas, nova criação em Cristo Jesus, mas fomos feitos para as boas obras. Mas olha só, olha o ponto, as quais Deus já preparou essas obras para que andássemos nelas. Então a gente não faz as obras, a gente não cria as obras, e nem tem mérito nelas. A gente, segundo a vontade de Deus, né, nós andamos nessas obras que Ele já preparou. Então, como é que eu vou me gloriar nas obras se eu já estou sabendo que Deus já tinha preparado essas obras para que cada um de nós andássemos nessas boas obras? Não há mérito. Toda a glória vai
para Deus. Em 1 Coríntios, eu acredito que é o capítulo 1, que fala que Cristo foi feito... 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Diz assim... Aliás, Dal, sobe só mais um pouquinho. Vamos ver o contexto ali. Tá, vamos voltar. Pode ir lá pro 30 de novo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, olha de novo aí a referência, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, irmãos, olha só, Cristo, para Deus, ele foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. E para nós também, porque nós temos a vida de Cristo, nós estamos em Cristo. Então, é um privilégio muito grande, porque a nossa glória, a nossa glorificação vai toda para Cristo. Então, tudo que a gente faz em nossas vidas, o nosso modo de viver, o nosso exercício, né, que cada um tem, de acordo com a medida da fé que Deus deu para cada um, nós devemos andar nessa medida de fé, glorificando a Cristo em todas as coisas. Então, quando a gente tem esse exercício com julgamento próprio, né, de perceber que está tendo ali uma sensação de querer se gloriar em alguma coisa, a gente já pensa, né, nesses versículos aqui, nessas passagens, onde mostra que Cristo é a pessoa em quem a gente tem que se gloriar para todas as coisas. E a gente se exclui disso, porque todo o mérito vai para o Senhor. Quer seja na salvação de nossas almas, quer seja na vontade de fazer a sua vontade, quer seja na efetuação, na ação de fazer a vontade de Deus, porque nós já vimos claramente que isso tudo vem dele. E na prática, só para concluir, naquela passagem do Evangelho de Lucas, quando o Senhor ressuscita, ele está andando com dois discípulos, né? Caminho de Emaús. Lucas 24. Deixa eu ver aqui o versículo que fala que... No versículo 31, eles estavam andando com o Senhor Jesus, só que estava encoberto isso para eles. E aí, quando eles estavam ceando ali com o Senhor, né, na casa, no verso 31 diz que abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Ou seja, irmãos, aqui o Senhor deixa algo claro para nós. Abriram os seus olhos. Ou seja, isso é uma ação de Deus. É Deus que dá luz para que as pessoas possam conhecer a sua palavra. Então, nessa questão, porque a gente falou da questão do orgulho, né? A gente está vivendo numa época de ruína da cristandade, onde, infelizmente, não muitos que conhecem a sã doutrina, a verdade da igreja, as bênçãos celestiais, e principalmente conhecer o evangelho da graça e toda a verdade, enfim. Mas acontece que, às vezes, um cristão, ele pode aprender as verdades da sã doutrina e começar a ficar orgulhoso por perceber que ele está aprendendo e os outros não. Só que quando a gente vê essa passagem, por exemplo, e outras passagens que diz que é Deus que abre os olhos para as pessoas terem conhecimento de sua pessoa, de suas verdades, esse também é um ponto
que mostra que é uma ação de Deus isso também. Então, cada um de nós aqui, né, nós não podemos estar com esse sentimento de orgulho de achar que, eu sei mais do que aqueles irmãos, eles não estão sabendo aquilo que eu sei, e com isso, começar a ter um orgulho, porque, irmãos, isso foi uma ação de Deus em nossas vidas. Nós não temos mérito nisso. Porque se fosse pelos nossos méritos, talvez era para a gente estar ali, né, na confusão também. Mas aprove a Deus, né, para a sua glória, nos separar. E aí também, cada um de nós vai entender o porquê no tribunal de Cristo, né, mas nós, graças a Deus, Deus nos revelou suas verdades, só que nós precisamos ficar em alerta sobre esse sentimento de orgulho, porque é muito fácil, né? Como o irmão Dal falou, nós temos a velha natureza, nós temos a carne, que devemos o tempo todo deixá-la em estado de morte, para que ela não nos domine, né? Não seja o capitão da nossa vida, porque o nosso capitão hoje é Cristo. Então, a gente deve conhecer essas passagens, conhecer a soberania de Deus, para que a gente possa exercer a nossa responsabilidade com exatidão, entendendo qual é o nosso lugar e o lugar de Deus nessas questões da salvação, de fazer a sua vontade, e também porque é muito bom, né, andar na verdade e vivendo para Deus, conhecendo bem a sua mente, e onde a gente se encaixa nisso. Até aqui, amém. Primeira Coríntios 10, Dal, verso 31. Ele está falando aí no contexto sobre a questão de comida sacrificada ao ídolos e tudo mais, mas sempre direcionando para a questão daqueles irmãos que vão se escandalizar ou não com essas coisas e tudo mais. Mas, quando chega no verso 31, ele fala assim, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, não a gente vai encontrar em várias partes da palavra de Deus, né, como o irmão Michel também citou outros textos aí, a palavra sempre pressionando que tudo seja para a glória de Deus, para a glória, né, do Jesus Cristo. Sempre vai ser assim. E quando a gente chega mais na frente, né, nessa epístola de Coríntios, a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao verso 31. Seria bom os irmãos também lerem isso, né? Porque aí está falando sobre a questão dos membros do corpo. E Paulo, falando sobre a questão do membro do corpo. Porque lá em Coríntios, a gente sabe, né? Na carta de Coríntios, lá no início da carta, a gente vai ver Paulo falando que eles eram carnais, cristãos carnais, porque havia divisões e dissensões entre eles, né? Formação de grupos, e até mesmo na ceia do Senhor, não estavam tomando a ceia totalmente de forma errada, e ainda não esperavam os outros irmãos e tudo mais, comia tudo, quando chegava já não tinha nada, e outras coisas mais, né? Então, divisão, dissensões, formação de grupos, de partidos. De onde vem tudo isso? De onde veio, né, a ruína entrar na igreja, no testemunho cristão, e hoje nós temos várias divisões no meio cristão, com várias denominações e grupos denominacionais, grupos de cristão. De onde veio tudo? Qual é a origem, né, disso, se não, né, desse tema que nós estamos conversando hoje aqui, que é o orgulho, quando sobe no coração, do orgulho. Começa aí, meus irmãos, né, porque
essas divisões, geralmente, né, divisões, dissensões e brigas, geralmente começa com um ou dois irmãos que se colocam numa posição mais elevada do que os outros e que buscam conquistar os outros irmãos para ter seguidores. E isso foi muito bem avisado por Paulo em Atos, capítulo 20, verso acho que 30 ou foi 31, quando ele fala, você pode abrir aí, não? Acho que é Atos 20. Isso foi muito bem avisado por Paulo, né, quando ele fala sobre isso. Verso 29, 30, né? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Dentre vós mesmos se levantarão, a palavra está dizendo, esse se levantar não é ficar de pé no meio da igreja, não. Esse levantar aí é se colocar numa posição mais elevada do que os outros irmãos. Né? Às vezes a gente está na reunião lá da Assembleia, a gente, né, levanta para orar, ou levanta para ler a palavra de Deus, alguma coisa assim. Não é esse levantar que ele está falando, não. Ele está falando aí de homens que se levantarão, ou seja, vão tomar uma posição mais elevada do que os outros, que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. De onde se origina, né, um homem, um cristão, que toma essas atitudes aí? De onde está originando o mal nele, ou gerando esse pensamento, essa vontade de se colocar numa posição maior do que os outros irmãos e atrair discípulos para si, se não do pecado do orgulho, da soberba, como o irmão Bruce Antes falou, orgulho, soberba e altivez. Então, Paulo já tinha avisado. E estava acontecendo isso ali na igreja de Coríntios. E tem outro texto também, Tiago. Tiago avisa bem, olha como é perigoso, olha como é danoso esse tipo de pecado. Tiago, capítulo 4, o verso 2, 1 e 2. Tiago fala assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Por que Tiago estava falando isso? Porque lá no meio dos irmãos ali, que Tiago escreveu para quem Tiago escreveu essa carta, a maioria cristãos. Desculpa, irmãos. A maioria cristãos judeus, né? Existia muita contenda, como fala aí, combateis e guerreais, né? Sois invejosos, cobiçosos, contendas, invejas, cobiçando as coisas dos outros irmãos, guerras, aqui, ó, que nos vossos, de onde, porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, disputa entre irmãos. E aí, de onde é que está vindo isso? Tiago está falando aí, ó. Está vindo da onde? Da cobiça, do coração, lá do coração. Das coisas lá, que nascem lá. Né? E aí, o que acontece? De onde é que vem essa cobiça? Não vem disso aí, desse pecado do orgulho, de tomar uma posição melhor do que os outros irmãos, uma posição de altivez mais elevada e tudo mais? Então, olha o perigo, é perigosíssimo. E aí, quando a gente chega em 1 Coríntios 12, que a gente já deu contexto também, que estava vendo essas divisões, né, esses grupos, que Paulo fala lá no início da carta de Coríntios, sobre aqueles que se diziam, um queria ser de Cefas, outro de Pedro, outro de Paulo, e Paulo na segunda carta, eu acho, ele disse que falou tudo aquilo, ou ainda na segunda carta, que colocou o nome de Pedro, dele mesmo, de Paulo, de Apolo, para não constranger os irmãos, que na verdade eles não estavam levantando ali grupos a seguidor de Paulo, de Pedro, não, era deles, do nome deles mesmo. Os líderes ou aqueles que tomavam a posição mais elevada
estavam formando um grupo no nome deles mesmos. Paulo não colocou o nome desses irmãos, e aí colocou o nome dele mesmo, de Pedro, ou de Cefo, ou de Apolo, para não constranger esses irmãos, certo? Então, as divisões, né? E aí até ele pergunta, está Cristo dividido? E aí vai, né? Mas aí quando ele chega em 1 Coríntios 12, voltando lá, ele vai falar do corpo, né? E é interessante porque ele fala, né? Não sei se dá para ler todo o texto aqui, porque o texto vai do verso 12 até o verso 31. Vou selecionar algumas partes aqui para a gente ter ideia, os irmãos depois podem ler, né, todo o texto. Então, ele aqui, a partir do... Deixa eu ver aqui. Wesley, se quiser, fica à vontade. Se quiser, fica à vontade para ler. Fica à vontade. Tá bom, não. É porque é bom, certo? É bom a gente ler. Mas eu vou pegar aqui do verso 11, porque ele começa o capítulo 12 falando sobre as manifestações espirituais, e aí eu pego o gancho do que o irmão Michel nos trouxe, né? Que quem opera as coisas, quem opera a obra em nós, nos irmãos, é Deus. E é a mesma coisa, Paulo está explicando aí, ó, tem manifestações espirituais, tinha muitas manifestações espirituais entre esses irmãos de Coríntios, né? Falar em línguas, tal, profecias, essas coisas mais, cura, essas coisas todas mais. Mas Paulo fala assim no verso 11, ó, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então Paulo já está dizendo, ó, não está vindo de vocês não, né? Não vem de nós mesmos, vem de Deus. Deus, o Senhor Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, ele, né, através do Espírito Santo, ele vai atuando, né, na igreja através de irmãos, de irmãs, né? Vai utilizando esses membros do corpo dele. E o que vai agir na vida de cada um para a obra do Senhor vai ser através da direção e do poder, da virtude do Espírito Santo. Então, não vem nada de nós, como o irmão Michel falou. Nada de nós, não temos nenhum mérito nessas coisas. Então, se nós aprendemos isso da palavra de Deus e temos isso em mente, né, já temos um grande escudo da fé, a palavra de Deus aqui, para rebater, vamos dizer assim, os dados inflamados do inimigo, né, quando ele lança lá um dado dizendo assim para a gente, ó, tá vendo como você desenvolveu? Ó, tá vendo como você está fazendo, trabalhando mais do que o irmãozinho lá? Ó, se não fosse você, né, a coisa não ia andar. Né? Então, esses são os dados inflamados do inimigo. Na verdade, tudo mentira, porque se não fosse o Senhor Jesus, né, e através da ação do Espírito Santo na igreja, nada seríamos feito. Nada somos e nada é operado na igreja de Deus. Então, aí ele continua, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Ó, irmão, o que é que ele está já dizendo aqui? Olha, não tem ninguém diferenciado, não. Não tem um irmão, né, mais diferenciado, que tem mais poder, ou teve um chamado diferenciado, assim, que seja mais do que os outros irmãos. Todos nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo. Aí ele coloca, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livre, todos têm bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então está falando que o corpo de Cristo é formado por muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, sou do corpo, não será por isso do corpo? Ó, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Porque muitas vezes a pessoa se menospreza e pensa assim, porque eu não faço o que o irmão fulano de tal faz, ele sai, pega o evangelho, faz isso, então, porque eu não faço aquilo, então eu não estou fazendo a obra de Deus, eu não sou do corpo de Cristo? Não, filho.
Não é isso. Se o pé disser, porque não sou bom, não sou do corpo, aí está dizendo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Então, Deus que colocou como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ó, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, nunca deixe, meus irmãos, chegar ao coração, à mente, né, um pensamento orgulhoso desse, de você achar que sem você, o irmão não estaria perdido. Sem você, o irmão, né, não estaria ali reunido ao nome do Senhor Jesus. Ou sem você, ou sem eu, né, vou colocar assim que é melhor, né? A reunião não estaria acontecendo, alguma coisa dessa. Nunca deixe um pensamento desse. Se querer chegar, vá, ore ao Senhor, confesse, peça ao Senhor para o livrar e tirar esse pensamento da sua mente. Então, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Quem avalia quais são os membros mais fracos ou mais fortes? Será que somos nós? O nosso olhar tão fraco, o nosso olhar aqui físico, será que nós temos esse discernimento, essa capacidade de olhar para o irmão e dizer assim que ele é um membro mais fraco do corpo de Cristo? Eu creio que quem faz isso é o próprio Senhor, a cabeça do corpo. Ele sabe os membros que são mais fracos, os membros que são mais honrosos. Ele que sabe, não nós. Então, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos desonrosos, damos muito mais honra. Porque o que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja, divisão no corpo, mas antes tenhamos os membros igual cuidado um dos outros, antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, não haja divisão no corpo. O que foi que aconteceu? Falhamos miseravelmente nisso. O que nós vemos hoje, o testemunho que nós damos hoje ao mundo, né, é que o corpo de Cristo está dividido. Não é que ele está, meu irmão, porque aquilo que Cristo faz é perfeito. O corpo dele é um só. Mas o testemunho, aquilo que mostramos, né, é uma divisão no corpo de Cristo. Porque a gente vê várias igrejas, denominações e grupos denominacionais, né? E irmão não tendo cuidado um dos outros. Pelo contrário, como está lá em Tiago, briga, guerra, né, dissensões, facções entre os cristãos. Olha que coisa. Então, falhamos miseravelmente. Continuando. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Né? Então, isso é o correto. Né? A gente está vendo o irmão fazendo a obra do Senhor, ali muito firme na fé. A gente se alegra. Não vamos lá louvar o irmão, nem dar tapinha nas costinhas do irmão. A gente se alegra aqui no nosso coração, louvamos a Deus, porque o Senhor está usando aquele irmão na obra, né? O que a gente tem que fazer se o Senhor falar também no nosso coração e quisermos, assim, participar, né, daquela obra, daquele irmão ajudando, a gente pode ajudar, né? Pode ajudar, mas o louvor tem que ser para o Senhor Jesus, né? Porque Ele está usando o Espírito Santo dele para estar dando poder e virtude e dom para aquele irmão estar atuando na obra. Continuando. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
tem todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele parte para o capítulo 13, falando do amor. Né? E aí a gente, todos conhecem aqui, naquele texto lindo de Paulo sobre o amor, né? Quando ele fala que a língua não inveja, desculpe, aquele que ama não inveja, né? Não arde ciúmes, não procura o mal do outro, e várias coisas. Por que, meus irmãos, coloca isso? Porque esse amor aí é que vai, vamos dizer assim, vai lubrificar essas engrenagens do corpo de Cristo, para que os membros ligados um ao outro e ao corpo possam funcionar bem. O que é que lubrifica essas engrenagens, essas junções aí dos membros do corpo de Cristo para que eles funcionem bem? O amor. Né? O amor é que vai fazer essa obra. O amor, né, ele espanta ou ele expulsa, né, um pensamento orgulhoso, um pensamento de altivez, um pensamento de ser melhor do que o outro irmão. Por quê? Porque o amor, ele busca o bem do outro e não o seu próprio. Né? Ele busca que o outro, né, possa crescer em Cristo Jesus, possa estar bem em Cristo Jesus. Não pensa em si mesmo. O amor não pensa em si mesmo. Pensa no próximo, pensa no outro. Né? Então, quando a gente lê aí, falando do amor, a gente vai entender. Então, esse amor aí é que vai lubrificar, né, essas engrenagens, essas junções dos membros para formar esse um só corpo. E vai expulsar um pensamento de orgulho, de vaidade ou de altivez, né, no coração ou na mente de qualquer um que assim procure andar em amor, né, vivendo esse amor de Cristo que ele derrama em nós. Né? Esse amor não vem de nós mesmos, não, viu, meus irmãos? Vem do Senhor Jesus. Se a gente sente assim que não está amando, né, a gente pede ao Senhor Jesus. A gente vai ao Senhor Jesus e pede a Ele para que nos dê, né, esse amor para cuidar do nosso irmão, para fazer a obra dele, né, com esse amor aí. Então, olha como está tudo interligado. Né? Tá tudo interligado. Então, só para concluir, a gente vê que a fonte e a origem, né, de todos os outros esses pecados, principalmente no meio da igreja, quando eu falo igreja, né, a igreja, assim, a Assembleia de Deus aqui, o testemunho cristão aqui para este mundo, a igreja, né, coluna e baluarte da verdade, como diz lá em 1 Timóteo 3, acho 16, Igreja de Deus ou Assembleia de Deus, coluna e baluarte da verdade, ou seja, aquela que dá o testemunho da verdade para o mundo, e o testemunho da verdade, a gente sabe que Cristo é a verdade, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, assim falou o Senhor Jesus. Então, essa igreja aí, que é esse coluna e baluarte da verdade, ela teria que estar, né, andando e caminhando conforme a palavra de Deus nos ensina aí. E uma das primeiras coisas que temos que tirar é exatamente essa questão do orgulho, da altivez e da soberba. Vou dar só um exemplo. Meus irmãos, no meio dessa testemunha arruinado cristão, uma das piores, um dos piores testemunho que a cristandade pode dar, e um dos piores lugares, né, de atividade cristã, onde o Satanás deita e rola, fazendo com que orgulho, soberba e altivez suba ao coração de um cristão, né? Tem outros também, mas os chamados ministérios de louvor das denominações. Um antro, né, de orgulho, de altivez, de soberba. Aí o povo fica ali, faz aquele ministério de louvor, diz que é para Cristo, para a honra e glória de Cristo, e o diabo, Satanás, está deitando e rolando ali no meio. Deitando e rolando ali no meio. Porque é um antro de orgulho, de altivez, de soberba, de
de cristãos querendo ser celebridades, né? Isso é o quê? Orgulho, soberba. Cristãos querendo ser celebridades, cristãos querendo receber os aplausos de outros cristãos, cristãos querendo o quê? Seguidores para si, ou seja, fãs. E aí vai. É isso que se transformou aí os chamados e os ditos ministérios de louvor, né? Levitas e tudo mais aí na igreja. Nada, não vem, aquilo ali não é obra do Senhor, né? Não é. Então, qual como a gente tem que ter cuidado? Eu estou falando só de um, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o sistema clerical, onde a gente tem uma organização de homens para estar se sobrepondo aos outros homens, também está cheio disso aí, cheio de orgulho, soberba, altivez, né? Daqueles que querem se colocar acima dos outros irmãos e tiram o lugar devido a Cristo, porque o único que tem que ter a primazia, né? O único que é digno de louvor e de honra é o Senhor Jesus, né? E para terminar, eu vou ler aqui para os irmãos Apocalipse, acho que é capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, né? Fala assim, ó, verso 11. 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno és, Senhor. Então, o único que é digno é o Senhor Jesus Cristo. Único. Né? O único que é digno. Só isso, irmãos. Oi, irmão, me perdoe, sei que o horário já está avançado. Mas eu fiquei com a dúvida lá no comentário do irmão José Nilton, a questão de Saul ter se arrependido e ter mudado de comportamento, e Deus perdoou. Se o irmão puder colocar o texto onde está escrito, ou se algum outro irmão souber, por favor, me ajude, porque eu não lembro, que eu não gosto de ficar com dúvida acerca da palavra, e parece que eu fiquei com dúvida acerca desse ponto. Então, se o irmão José Nilton, outro irmão, souber o texto sobre Saul ter se arrependido e mudado de comportamento e Deus perdoado ele, por favor, me ajude, porque eu não lembro. Eu posso realmente ter me passado sobre esse texto. Por favor. Ok, irmãos, a gente fica aqui nesse primeiro parágrafo. Vou copiar aqui para os irmãos, ficarei na memória, né, na próxima reunião, se o senhor permitir. Pode ser no sábado, né? No sábado mesmo, que os irmãos, se não me engano, pode usar esse livro aqui para continuar. Ou, se for da vontade aí dos irmãos, continuar na segunda. Mas acho que a ordem está sendo essa, né? Esse mesmo de segunda-feira, caso não apareça o irmão Lineu, ou algum outro irmão que ministre, está se meditando aqui no livro, né? O tema que foi escolhido. Então, ótimo, viu? Muito bom a gente ouvir isso aí. São assuntos importantes porque a gente tem essa tendência, né, a realmente olhar para um outro irmão e achar que ele é alguma coisa, né? A gente até pode reconhecer, como o irmão falou, né? Louvar a obra do irmão, reconhecendo a obra dele. Porque isso aí é querer e o efetuar de Deus.
mas o irmão em si é meramente um instrumento. É um instrumento. Todos nós somos instrumentos. E o Senhor nos usa na sua obra da forma que Ele quiser. Basta a gente se colocar na dependência dEle, né? Para que realmente a gente faça de acordo com a vontade de Deus. Querer fazer a vontade de Deus, aí a gente vai conhecer a vontade dEle.